Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesta hora? Senhor Deus, aqui estamos diante da tua palavra, diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja conosco nesse dia, que nos dê a graça, a paz, o amor do Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Agora abra o nosso entendimento para entendermos o que o Senhor quer dizer para os nossos corações, para as nossas vidas neste momento. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus abençoe você e família. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Atos capítulo 18, versículo 21 ao 23, que diz assim: Antes se despediu deles, dizendo: Se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. Tendo permanecido ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Glória a Deus pela palavra dele lida, né? Estamos felizes porque Deus está neste lugar e Deus está neste assunto. O título da mensagem de hoje é: Como posso saber o tamanho do amor de Cristo? Interessante, né? Às vezes nós não preocupamos com isso. Dizemos que Jesus nos ama, que Cristo nos ama, que nós somos abraçados pelo amor dele, mas não preocupamos em conhecer o tamanho, né, do amor de Cristo. Então o título é: Como posso saber o tamanho do amor de Cristo? Falamos ontem, né, que Paulo passou semeando a semente do Evangelho, né, pregando a palavra de Deus, levando ao conhecimento de judeus e gentios quem era a pessoa de Jesus, e ele era bem sucedido no que fazia. E a mensagem de ontem é: no solo que passo, deixo a semente, né? Então nós precisamos saber se estamos deixando sementes por onde passamos. E Paulo foi muito bem sucedido por onde passava. E na sua segunda viagem missionária, já passamos a primeira viagem missionária, e você que está assistindo os vídeos, né, todos os dias, você está viajando comigo e nós com Paulo. E então passamos pela primeira viagem missionária de Paulo. Agora estamos concluindo a segunda viagem missionária de Paulo, para entrarmos então na terceira e última viagem missionária de Paulo. Nessa segunda viagem ele vai até Éfeso, né? Ele vai passando de cidade em cidade até chegar em Éfeso. E em todos os lugares ele deixou ali obreiros, deixou ali igrejas plantadas. E agora em Éfeso, que ele levou Priscila e Áquila com ele para Éfeso, ele também deixa-os ali. E engraçado que depois que ele os deixa, né, que há um pedido ali dos judeus para que ficassem com ele por mais um tempo, ele diz: não, eu vou, os judeus da sinagoga, eu tenho que retornar a Jerusalém. Talvez ele tinha que retornar a Jerusalém para a Páscoa, né? Mas a razão principal de Paulo retornar a Jerusalém era justamente, né, saudar os irmãos ali, a igreja mãe, e deixar o relatório do que Deus estava fazendo entre judeus e gentios na sua viagem, como Deus estava operando, principalmente nessa segunda viagem missionária. E ele então chega, né, embarca, faz uma longa viagem de Éfeso, porque era muito mar, né, muita água para passar, e ele então chega a Cesareia. De Cesareia ele vai a Jerusalém, né, e aproximadamente 50 e poucos quilômetros ali de Cesareia. Ali ele cumprimenta os irmãos, os apóstolos, fica com ele uns dias ali, né, um momento, e então vai a Antioquia. Quem era Antioquia? A igreja missionária. Se a igreja mãe estava em Jerusalém, em Antioquia estava a igreja missionária, a igreja que queimava missões, a igreja que abriu esse horizonte aí para Paulo, né, viajar. Primeiro ele foi com Barnabé, depois ele foi só, né, e Silas esteve com ele, então ele vai ali juntando irmãos, Timóteo, né? Depois ele pega então Priscila e Áquila, e graças a Deus que Deus vai operando na vida de Paulo, nas suas viagens,
e vai abençoando a vida de Paulo nas suas viagens. Ele vai deixando a semente plantada, igrejas plantadas e discípulos por onde passou. Então, na Antioquia, possivelmente, ele fica ali uns 6 meses ali, e então, preparando-se, reabastecendo as baterias, para ir para a sua terceira viagem missionária. Mas o assunto de hoje é: como posso saber o tamanho do amor de Deus? Enquanto Paulo saiu de Éfeso para voltar então ao destino até Jerusalém e a Antioquia logo depois, chegou ali um pregador muito eloquente, chamado Apolo. E deste Apolo vem o cerne da nossa mensagem de hoje. Apolo, ele era conhecedor das Escrituras e tinha muita eloquência no pregar, muita eloquência no falar, como tem muitos pregadores por aí. E então Apolo tinha condições, a habilidade de convencer pelo conhecimento das Escrituras os judeus sobre Cristo, sobre Jesus, quem era Jesus. E ele vai à sinagoga, mas na sinagoga quem estava? Estava Priscila e Áquila também na sinagoga. E Apolo fala com muita eloquência, mas Priscila e Áquila percebe nele alguma deficiênciazinha, alguma parte que precisava melhorar e que seria o tudo para sua melhora. Então eles o levam para casa e começam a conversar com ele. E pergunta: Apolo, você tem muito conhecimento das Escrituras, mas você conhece até que ponto? Ele disse: olha, das Escrituras eu discorro tudo muito bem até o batismo de João. E eu fui batizado com o batismo de João. Então Apolo, ele deixa uma lacuna, um espaço para que Priscila e Áquila então pudesse falar: está faltando alguma coisa em você, Apolo. E ele diz: o que está faltando? Olha, o que está faltando em você é conhecer sobre o batismo no Espírito Santo. Você não falou disso, mas Jesus falou. E Jesus precisa que os seus obreiros sejam cheios até transbordar do Espírito Santo de Deus. Então esta parte Apolo não conhecia, mas precisava conhecer. E nós, os cristãos, precisamos conhecer. Às vezes nós nos escondemos nos escândalos que é feito aí usando o nome do Espírito Santo de Deus e do batismo no Espírito Santo de Deus. Falsas profecias, falsas revelações, isso está abarrotado em todo lugar. Mas nós não podemos nos esconder atrás disso e negarmos aquilo que Jesus deixou para nós. Jesus diz que ele pediria ao Pai que enviasse o Consolador, aquele que traria sol às nossas noites escuras, aquele que traria prazer para as nossas vidas, aquele que traria uma alegria maior mesmo no sofrimento. Só assim nós podemos entender, podemos saber o tamanho do amor de Cristo. Então o título da mensagem é: como saber o tamanho do amor de Cristo? Primeiro, é nos enchendo do Espírito Santo. Enchendo o Espírito Santo, o Consolador irá nos falar exatamente isso, que Ele nos ama e o tamanho do seu amor. É possível conhecer o tamanho do amor de Cristo? Sim, e eu vou ler para você o que está escrito em Efésios, o capítulo 3, versículo 17 ao 21, que está assim: você precisa pedir. Eu estou falando para você, precisa pedir para ser cheio do Espírito. Para que você precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do conhecimento que o Espírito Santo de Deus traz até você. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então você precisa acreditar, não importa o que te falaram, você precisa acreditar que você precisa orar como oraram os discípulos ali em Jerusalém, buscar dias e noites incessantemente pelo batismo com o Espírito Santo. E Jesus disse: recebereis poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então você precisa de poder. Eloquência só não vale, a prática, a técnica de pregar para você não vale, hermenêutica, homilética. Não adianta você falar de conhecimentos mecânicos se você não tem o Espírito Santo de Deus operando em você 100%. Então, para que Cristo habite pela fé
em vossos corações, né, estando arraigados e fundados em amor. E o Espírito Santo de Deus vai te trazer o conhecimento de tudo isso aí, e para que você penetre nisso, né, podendo perfeitamente compreender com todos os santos quais sejam, primeiro, a largura. Olha para os lados, para você entender a largura do amor de Cristo, né? E segundo, o comprimento. Olhe para frente, além de olhar para o lado, olhe para frente também. O comprimento do amor de Cristo, a altura do amor de Cristo e a profundidade. Parece que faz um sinal de uma cruz. Você olha para os lados, olha para a frente, olha para cima e olha para baixo. O amor de Cristo, além dele expandir nas laterais, ele também expande também no horizonte, e ele vai olhando para a altura, desde os céus até o abismo. Deus ama, Deus é amor, Jesus é amor. Então você entendendo isso, este amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento humano. Não existe palavra humana que poderá, com maior eloquência, com maior conhecimento possível, palavra humana que poderá falar desse amor, dizer, discernir esse amor, se não for pela pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em você e jorrando de você, dentro de você, rios de águas vivas. Mas para isso você precisa transbordar no Espírito, né? E sendo assim, fazendo isso, você terá o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então você entendendo isso, você saberá que Deus está pleno em você. Você está cheio de Deus em você. Você já não tem mais espaço para Deus ocupar na sua vida, porque Ele é tudo. Ele é o todo que você tem. Ele é a riqueza da sua alma, Ele é a riqueza do teu espírito, Ele é a riqueza do teu entendimento. E isso é possível, dizendo no versículo, depois do 19 dizer sobre a plenitude de Deus em você. Isso é possível porque aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais do que você pensa e do que você possa pedir, segundo o poder que ele opera em nós. Então, sendo cheio do Espírito Santo, estando buscando ser cheio do Espírito Santo, você poderá viajar como Paulo viajou, você poderá passar por todos os lugares semeando a sua semente. O poder de Deus será manifesto na sua vida e Deus irá confirmar nas suas atitudes a presença dele. Ele, segundo o seu poder e eficácia, é que opera isto em nós. E terminando o versículo 21, ele diz: a ele seja a glória para sempre. Então, meu querido e minha querida, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de penetrar na intimidade com Deus. Ore, jejue, leia a palavra, estude a palavra, dê o seu máximo para conhecer Deus de perto e peça o Espírito Santo de Deus para entrar em você. Você, pastor, que não é batizado no Espírito Santo, você precisa ser cheio até transbordar, e Deus confirmará cada dia mais o teu ministério. Mas você, como Apolo, precisa disso. Eloquência, conhecimento não é o suficiente. Você precisa mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. É por isso que nas manhãs eu busco a Deus, dizendo: Senhor, eu ainda estou incompleto e muito incompleto. Eu preciso mais de Ti, no nome de Jesus. Busque a Deus. Como saber é o título. Como saber o tamanho do amor de Cristo? Buscando, você vai entender muito bem que é muito maior do que nós podemos imaginar. Que Deus te abençoe, abençoe sua família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Fique comigo para a terceira viagem missionária de Paulo e nós viajaremos juntos com ele no nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço, meu.